Oi, gente! Estamos chegando para falar de autoconhecimento, espiritualidade, melhoria de vida, tudo que você pode fazer para dar um up naquilo que você está vivendo. E você sabe que eu estava aqui pensando, né? Uma das coisas que a gente pode dar um up para a gente conseguir viver algo melhor do que nós estamos vivendo é a gente não fazer nada em determinados momentos. Porque nós sempre ficamos pensando, né, o que eu posso fazer para lidar com essa situação? Às vezes a gente é pego de surpresa por uma notícia, alguma coisa vai mudar, vai ser diferente, aí você precisa se adequar, e precisa entender como que vai funcionar, e você já fica desesperado, preocupadíssimo, se vai dar certo, se não vai, já vislumbrando a possibilidade de dar errado, né? Às vezes a gente enche tanto a nossa cabeça com pensamento negativo, e tanta coisa que a gente acaba cultivando ali, né, num sentido ruim mesmo, que nos coloca para baixo, que pode dar tudo errado, e daí tudo pode ser colocado a perder, e a gente sempre vai para o pior, né? Acaba sendo muito fatalista e não percebemos que agimos desse modo. E às vezes, se você se controlasse, relaxasse, respirasse fundo, não fizesse nada, deixasse algumas horas passar, focasse em outra coisa, às vezes deixar passar até 1, 2 dias, as coisas poderiam naturalmente se acertar e tudo ficar numa boa, mas a gente fica desesperado e a gente sofre intensamente. E aí, quando a gente vê, às vezes as coisas se acertam naturalmente e a gente pensa assim: nossa, mas por que eu sofri tanto por causa dessa questão, dessa situação? Tudo se resolveu. Eu não poderia ter lidado de uma outra forma, de uma outra maneira? Poderia, gente. Poderia. Muitas vezes os problemas surgem na nossa vida de uma forma inesperada e eles também vão embora de um jeito inesperado. Isso quando a gente não fica segurando-os, porque às vezes a gente fica amarrando os problemas e fazendo pacto com eles. Às vezes as coisas já até se resolveram, mas as pessoas ficam: ai, mas não sei não, hein? Ai, mas pode voltar. Ai, eu não estou confiando nisso. E a pessoa insiste em continuar ali sofrendo. E tem pessoas que elas já são mais dramáticas naturalmente. Aí é complicado, né? Eu não vou falar, né, que todo canceriano, que todo leonino são dramáticos, mas assim, são signos que têm uma propensão. Se a pessoa às vezes tem alguns astros ali em Leão, né, no mapa dela astral, ou de repente em Câncer, né? Às vezes tem gente que tem o Sol em Câncer e ascendente em Câncer, tem uma tendência a dar uma dramatizada, mas é como eu disse, não é todo nativo, todo canceriano e todo leonino que são assim de fato, tá? Então, é muito importante que dentro desse processo de autoconhecimento a gente até analise piamente. Eu sou uma pessoa dramática, uma pessoa que às vezes aumenta as coisas, né? Se já me falaram muito isso, eu tenho que pelo menos refletir sobre. Mas a gente sempre pode começar a ser uma pessoa diferente. A gente pode fazer um esforço para mudar. É claro que tem traços de personalidade que eles estão tão enraizados, tão arraigados em mim, que eu terei um pouco de dificuldade para eu conseguir modificá-los, né? Vou precisar me esforçar para isso. Agora, às vezes tem coisas, né, que não estão tão arraigadas e que a gente consegue modificar com um pouco mais de facilidade, tá? Então, gente, é isso que eu falo para vocês, né? É com base em coisas que eu observo até em mim, né? E na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. Às vezes, né, a gente tem tanta necessidade de estar no controle das coisas, de ter as rédeas, né, de tudo em mãos, que a gente fica, cada vez que surge alguma coisa que aparente ser uma ameaça, a gente já começa a se antecipar. E a nossa cabeça, ela já fica fazendo simulações do que aconteceria se você fosse por esse caminho, se você fosse pelo outro, e você começa a pensar e você vai fritando, 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 e quando você vai ver, a coisa se resolve. Naturalmente, você não precisou tomar nenhuma daquelas medidas e nem ir por nenhum daqueles caminhos, tá? Agora, e o tempo que você perdeu e a energia que você perdeu nesse processo de ficar pensando em como agir, tá?
Então, é aí que está, gente. Então, hoje o que eu quero orientar você é assim: quando você não souber o que fazer em relação a algo, não faça nada. Esse é até um princípio que a gente aprende muito na Cabala. É um dos ensinamentos da Cabala. Se você não sabe como agir em relação a algo, não faça nada. Mas aí eu vou acrescentar uma coisa: além de não fazer nada, não se atormente em relação às coisas, sabe? Pare, né? Vai tomar um cafezinho. Eu vou tomar um sorvete com uma amiga. Porque daí você vai falar de outras coisas, você vai relaxar, vai dar uma volta no shopping, vai correr no parque. Às vezes é importante a gente sair do olho do furacão. A gente tem que saber o momento de quando entrar em cena e quando sair dela também. A gente fica muito pensando só sobre o momento de entrar em cena, mas a gente se esquece que também é preciso saber o momento de sair de cena, tá? Às vezes vale a pena você ficar sem falar com uma pessoa alguns dias, sabe? Sem frequentar um lugar por um tempo. A gente precisa ter atenção em relação a isso, sabe? De dar um tempo em relação a conexões que às vezes não estão nos fazendo bem. Não tem aquelas pessoas que você sempre que encontra, parece que a pessoa, não sei o que ela enxerga em você, né? Enxerga o quê? Um saco preto? Porque ela vomita coisas em você, que são os problemas que ela está vivendo. Tem gente que quando nos vê, ou pensa que a gente é o saco preto, ou que a gente é terapeuta, né? E que tem obrigação de só escutar problema. Tem até aqueles que competem com você, né, em relação a problema. Você vai desabafar e você começa a falar uma coisa: nossa, eu tô com um problema. Aí a pessoa fala: mas amigo, você não sabe o que eu tô passando. O meu problema ainda é maior. Você está reclamando disso, mas se põe no meu lugar. E aí a pessoa começa a contar os problemas dela. E você até perde vontade de continuar com seu desabafo, porque você foi com uma necessidade, né, uma intenção de desabafar com um amigo para você se sentir um pouco melhor, e a pessoa, além de não dar atenção para você nem para os seus problemas, então já perdeu-se o objetivo que era ali de desabafar, de ficar mais leve naquela conversa, de ter alguém te ouvindo, porque às vezes nós só precisamos ser ouvidos. Às vezes você não precisa de um conselho do outro, de como agir. Às vezes você só precisa que alguém te escute, né, para você colocar para fora aquilo que está fazendo mal. Mas tem pessoas que não servem nem para nos ouvir, tá? Então, nesses casos, busquemos aí, né, de fato, um terapeuta profissional, né? Vai fazer uma análise, uma terapia, porque às vezes funciona melhor do que algumas pessoas que você gosta e que estão à sua volta, mas que não estão dispostas a te ouvir ou falam assim: você já vai começar com esse papo? Eu sempre te oriento, você sempre faz a mesma coisa, então é melhor a gente nem entrar nesse assunto, porque senão a gente vai discutir. Não é? Você já reparou que às vezes tem gente que não tem paciência com você para determinadas coisas, ou porque você já falou muito sobre aquilo também e não mudou nada, e aí a pessoa não tem paciência. Então, nesse caso, é melhor buscar de fato um terapeuta, né, uma terapeuta, uma psicóloga, alguém que possa te ouvir e te dar aquele minuto de atenção que às vezes é tão necessário para todos nós. Bom, hoje eu vou comentar uns óleos essenciais, cristais, magias que você pode fazer quando você se vê no olho do furacão, para você poder se acalmar e agir no momento certo, tá? Bom, basicamente, a gente pode trabalhar com velas, tá? Nas cores que eu vou te passar agora. Quando você não sabe o que fazer, você pode usar uma cor que te acalme, como o azul, por exemplo. Então, você pode pegar uma vela azul e você acende ela, tá? Pedindo a boa espiritualidade que ajude você a acalmar a sua cabeça, os seus pensamentos que estão agitados, tá? Você pode até colocar a vela num pratinho, num pires, sobre a foto. E aí peça que a minha mente que está tão tumultuada, eu peço aos meus mentores, meus guardiões, meus protetores, peço à espiritualidade que acalme, que o meu mental se tranquilize, que eu consiga, como consequência disso, suavizar as emoções e os sentimentos que estão tão intensos, tumultuados dentro de mim. E aí você faz esse pedido. Eu vou te dizer uma coisa: só de você
parar para falar com a espiritualidade, olhar para a vela na cor azul, que a gente sabe que o efeito das cores é poderosíssimo, você vai perceber que quando você terminar a sua prece, você estará mais calmo. Aí, quando a vela terminar de queimar, no mesmo dia ou no dia seguinte, você pode pegar uma vela amarela e aí você acende. E agora eu clamo aos meus mentores, protetores, né, e à espiritualidade que clareiem para mim sobre como que eu vou lidar com este assunto, que me mostrem qual que é a maneira mais adequada de agir dentro da situação que estava me preocupando. E aí você deixa a vela também queimar inteira, né? O amarelo representa a clareza, então é justamente para te trazer clareza de ideias. Você pode fazer no mesmo dia, depois que uma terminar a acender a outra, ou pode deixar para acender no dia seguinte. Às vezes, quando você for acender a amarela no dia seguinte, as coisas já até clarearam para você e você já está até mais calmo. Porque eu vou te dizer, às vezes em questão de horas, né, ou de um dia para o outro, as coisas se acertam. E quem ficou sofrendo ali intensamente até se arrepende e fala, gente, não precisava disso tudo. Tem situações que eu sei que são problemáticas e que perduram, mas tem situações que, do mesmo modo que elas surgem inesperadamente, elas se resolvem e desaparecem da nossa vida com a mesma rapidez. Para fazer essa magia com velas, se você quiser, tiver algumas ervas em casa, você pode até usá-las. Por exemplo, na vela azul, que é para te acalmar, se você tiver uma lavanda, põe umas folhinhas de lavanda ali ao redor da vela, tá? Para agregar magia natural também no processo. E na vela amarela, você pode pôr uma camomila, que além de acalmar, tá, também traz clareza de pensamentos, clareza de ideias. E depois que ambas velas já queimaram, cada uma fez o seu processo, primeiro a azul, depois a amarela, as ervinhas você pode preparar um banho com as duas juntas e fazer da cabeça aos pés. Essa é uma magia, um ritual que dá muito certo e que vai acalmar sua mente, seu emocional e trazer clareza para você. Tem cristais que ajudam a gente também nesse processo, tá? E dessas mesmas cores, o azul e o amarelo, são da família dos quartzos, então são acessíveis para todos nós, conseguimos com muita facilidade. O quartzo azul é o cristal que traz para a gente suavidade e calma. Ele vai te deixar mais sereno. Você pode carregá-lo no bolso, tá? Quando você perceber que você está muito preocupado com algo, com um assunto que está tirando seu sono, você pode colocar o quartzo azul, mas tem que pôr a intenção no cristal, né? Que é programá-lo. Então você põe ele entre as mãos, né? E aí você mentaliza: este cristal é para me acalmar, que eu possa serenar em relação ao que eu estou sentindo. Que assim seja e assim se faça. Carregue ele no bolso. Se você já quiser usar um para te trazer clareza, aí você vai pegar o citrino, que é um quartzo amarelo, também vai programar. Põe entre as mãos e diga: esse cristal é para me trazer clareza, para que eu saiba como agir dentro desta situação. Que assim seja e assim se faça. Põe no bolso também. Pode até utilizá-los juntos, tá? São ótimos. Então, gente, a magia e as terapias holísticas, né, a natureza, tem recursos tão bons para nos ajudar nesses momentos e a gente não os utiliza. Como os óleos essenciais também, o óleo de lavanda ele é perfeito para trazer para você calmaria, tranquilidade, tá? E às vezes você pode fazer também magia, ritual, esse envio de boas energias para outras pessoas que você percebe que estão passando pela mesma coisa. Eu não oriento muito a fazer magia para o outro, porque eu acho que cada um está num processo de desenvolvimento aqui na Terra. Todos viemos aprender coisas com as experiências, e quando a gente fica ali se intrometendo, a gente está impedindo a pessoa de ter um avanço, de ter uma evolução, de ter um aprendizado, e estamos também mexendo em energias que não são nossas, não são para a gente, não são problemas nossos. Por mais que a gente ame as pessoas, a gente se conecta a esses problemas e traz essas energias para a nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso em relação a isso. Mas em casos extremos, eu acho que uma mãe fazer para um filho que está desesperado, a esposa fazer para o marido, sabe? O filho fazer para a mãe,
visando acalmar a outra pessoa, eu não vejo problema nenhum em relação a isso. É um trabalho de doação. Claro, você vai se conectar com o problema da pessoa quando você está pensando nela, no problema que ela está vivendo, mas é uma doação que você faz e a gente pode fazer isso para quem a gente ama. Então, basicamente, esse processo dessas duas velinhas, tá? Azul e amarela, tá? Com essas ervas, você também pode fazer ou comprar esses cristais, intencioná-los, programá-los e entregar para a pessoa utilizar. Você pode até ensinar o outro a fazer, que se a pessoa tiver fé e se propuser a isso, tiver aberta a fazer uma prática como essa, quando ela faz, a coisa ainda tem muito mais resultado do que quando o outro faz. Magia, eu acho que eu sempre ensino, tá? Dessa forma, vou ser bem franco para vocês. Às vezes as pessoas vão e pagam um pai de santo, uma mãe de santo, alguém que lida com magia, feitiçaria, para poder fazer algo para elas, quando na verdade elas poderiam pedir para a pessoa ensiná-las a fazer e elas mesmas colocarem a mão na massa. Porque eu vou te dizer, ninguém quer mais alcançar um objetivo do que você mesmo. Você quer aquilo para si, como ninguém, e sabe o quanto aquela conquista vai mudar a sua vida, o quanto ela vai trazer uma melhoria. Então você vai colocar muito mais força, desejo na hora que você estiver pedindo por um propósito do que qualquer outra pessoa que esteja fazendo aquilo para você, tá? Então, coloca a mão na massa, pare e faça o seu ritual, o seu encantamento, a sua oração, a sua prece, você vai ver o resultado que virá, tá? Essas magias de acalmar a cabeça, tem gente que está muito nervoso durante muito tempo. Você pode fazer, até quando a gente vai naquelas casas de artigos religiosos, a gente encontra ali aquelas cabeças de cera, tá? Você pode adquirir, aquilo é para trabalhar a cabeça de alguém, a mente. E aí você pode colocar um testemunhal, né, ali penduradinho naquela cabeça, às vezes com uma agulha. Testemunhal é o quê? É um item que tem a energia da pessoa. Então, isso pode ser um fio de cabelo dela, isso pode ser, de repente, um papel que ela secou a mão, ou um paninho que ela passou no rosto, um cílio que caiu, alguma coisa que tem energia dela. Uma roupa que ela usou, você pode colocar ali perto daquela cabeça para poder representar a energia da pessoa, tá? E aí você pode acender ao lado uma vela branca, tá? Na cabeça de cera, se você quiser, você também pode colocar, por exemplo, alguma coisa que tranquilize, tá? A cabeça da pessoa. Por exemplo, o mel, ele traz relaxamento. Então, se você põe um mel com uma erva cidreira, por exemplo, tá? Que é calmante, a melissa, você passa ali na cabeça de cera, pensando na pessoa e pedindo para aliviar os pensamentos dela, para acalmar essa mente que está muito agitada, muito desesperada, muito nervosa, e acende uma vela branca ali do lado, chamando inclusive pela presença dos mentores da pessoa, tá? Para que estejam ajudando a lidar com a situação que ela está vivendo, sabe? Então é uma magia para acalmar a cabeça, tá? Se você não quiser fazer com cabeça de cera ou não encontrar, tem também cristal em forma de crânio que a gente encontra nas casas de cristais, tá? E sempre alguma coisa que tiver a forma de um crânio, o formato de uma cabeça, serve para a gente trabalhar a mente do outro, tá? Então, eu acho essas magias fenomenais, porque elas servem para tranquilizar a pessoa e quando ela está mais tranquila, a solução vem. Ela acaba tendo um insight de como agir em relação a algo, tá? E acho também que é muito válido nesses contextos a gente parar e conversar com os nossos mentores. Porque o que são os nossos mentores se não pessoas que estão jogando no nosso time? Então fazem parte do seu time, eles jogam junto com você, eles estão ali do outro lado acompanhando o seu desenvolvimento aqui na Terra e foram designados para isso. Então, eles acompanham, eles torcem quando você faz um gol, né? Tão empolgados, felizes, comemoram do outro lado. E quando você erra, para eles também, né? É um incômodo, também é um sofrimento, principalmente quando você está repetindo o erro, quando você está insistindo nele, tá?
e não quer ver uma outra forma de lidar com as coisas. Então, acender vela para os seus mentores e conversar com eles ajuda e muito a trazer uma calmaria, ou se não, gente, eles podem trazer ideias para você ou cruzar os seus caminhos com o de pessoas que podem te ajudar, podem te intuir a estar no lugar certo e na hora certa, onde virá uma solução. Cruzar os seus caminhos com o de pessoas que poderão te indicar um profissional para te ajudar na questão, tá? Então vai por mim, converse com eles. Para de reclamar. O nosso problema é que a gente reclama muito, a gente fica muito nervoso, a gente fica estressado, aí a gente fica naquele looping, né? E repetindo o tempo inteiro o problema para todo mundo que está ali à nossa volta e falando que a gente não sabe como agir, sofrendo. E algumas pessoas, elas até criam uma dependência por esse tipo de química que o organismo delas produz nessas circunstâncias sob o estresse. Porque você sabe que o nosso organismo, ele produz toda uma química quando a gente está feliz, quando a gente está com medo, quando a gente está com aquela adrenalina. Por isso tem gente que às vezes gosta de fazer alguma coisa que ou é errado, ou é proibido, ou que é perigoso, porque coloca elas naquela sensação de adrenalina e o organismo acostumou com isso. Então é a mesma coisa, às vezes o nervosismo, o estado que a pessoa fica quando ela está nervosa, o organismo cria aquela química e ela já se acostumou com isso. Então, quando está tudo muito sereno, muito bom, ela se incomoda. E quando vem o problema, ela fica potencializando o problema porque ela acostumou-se a viver com aquela sensação. Só que a gente tem que desacostumar daquilo que nos faz mal e a gente precisa mudar, tá? Os chás ajudam e muito a gente a se acalmar. Um chá adoçado com mel, sabe? Você pode trabalhar com melissa, que é a erva cidreira, é bárbara para isso, tá? Então, vamos aprender a nos acalmar. Vamos aprender assim, quando não tiver como eu resolver uma coisa, eu não souber o que fazer, então eu vou tirar o foco do problema, eu vou fazer outras coisas, eu vou buscar relaxar, porque ficar nesse estado de intensidade emocional, vivendo o conflito, não vai me ajudar em absolutamente nada, tá? E treine os outros, as pessoas à sua volta também a agirem desse modo. Gente, se você quiser rever esse conteúdo que nós falamos aqui no programa, eu te convido a se inscrever no meu canal no YouTube, que é o Edu Scarfon Oficial, porque eu sempre posto por lá, viu? Então, todos os programas são lançados lá no YouTube. Os que você ouve aqui na rádio, vê aqui, são todos colocados lá. Então, se inscreva no canal. Eu falei sobre, por exemplo, cabeça de cera, né? Cristal em formato de crânio, tem os Dágides também, que são os bonecos que nós lançamos pela Dríade, tá? E aí você também pode adquirir um boneco, por exemplo, tem um boneco que é o de harmonia, né? Harmonia na casa, que quando são pessoas que estão ali passando por problemas familiares ou em casa, pode usar o boneco para representar a pessoa, tá? Quando você acha que a pessoa de repente está desconectada da espiritualidade, dos protetores dela, tem um anjo da guarda. Ou se não, tem um roxinho que se chama magia. Esse é um Dagd que ele é genérico, dá para você usar, né? Dagd é o nome que a gente dá para os bonecos, né? Dagd ou dolls. Então, esse é um boneco que você pode usar, o magia, para qualquer coisa, que é um roxinho. E aí você pode usar para representar a pessoa que está muito nervosa também e fazer esse ritual ali acalmando-a, tá? E para você adquirir os dolls, é só você entrar no site da Astral TV, que é astraltv.com.br, vai lá, clica na loja virtual, você vai ver uma infinidade deles para diversas coisas, tá? Vários propósitos. Bom, para quem quiser agendar uma leitura de tarô comigo, o WhatsApp é esse aqui, 11 97374 5755. 11 97374 5755. Eu também estou no Instagram. Se você não está me seguindo lá, siga. É o @eduscarfon, tá? Tô te esperando. Então, gente, basicamente é isso. Vamos sofrer menos pelos problemas. A gente vai durar mais, vamos ter longevidade, tá? E também vamos atrair coisas melhores, porque essa frequência do sofrimento, ela não está com nada e só atrai mais e mais problema para a nossa vida. Além de não resolver, atrai mais. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo programa. Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau.